Bom dia. Eclesiastes 6. Livro de Eclesiastes, capítulo 6. Constatei ainda um outro mal debaixo do sol, que se abate sobre todo ser humano. Deus concede riquezas, bens e honra a um homem, e nada lhe falta de tudo o que poderia imaginar. Contudo, o próprio Deus não lhe permite desfrutar de todos esses recursos, mas outra pessoa vindo de outro lugar é quem irá aproveitar dos seus haveres. Ora, isso não faz sentido, é pura ilusão e sofrimento cruel. Nós temos falado já várias vezes, Salomão bate muito nessa mesma tecla. Pessoas que lutam, trabalham incansavelmente para juntar fortunas, ou homem ou mulher, e ele mesmo não desfruta de nada. Ele morre às vezes, deixa com a esposa arruma um outro homem em casa e ele vai gastar, curtir, ou a própria mulher esbanjar aquilo que ele conquistou. Ou deixa na mão, deixa para um filho, para uma filha também, com a cabeça vazia e da mesma maneira. É ilusão, como Salomão diz. Um homem pode ser pai de 100 filhos e viver muitos anos. Contudo, se não aproveitar os bons momentos da vida, afirmo que uma criança que nasce morta e nem mesmo recebe um enterro decente é mais feliz do que ele. A criança nasce em vão e parte para o mundo da escuridão, e as trevas cuidam de sepultar o seu nome. Embora ela não tenha visto a luz do dia nem tomado conhecimento do nada, ela ao menos encontrará mais paz e descanso do que o tal homem. E mesmo que alguém vivesse 2 vezes 1000 anos, não conheceria plenamente a felicidade. Afinal, não estamos todos seguindo para o mesmo fim? Todo o trabalho humano é realizado para satisfazer a sua boca. Entretanto, seu apetite jamais encontra satisfação. E que vantagem tem um sábio em relação ao insensato? Que vantagem tem um pobre em saber como enfrentar a vida? E o que ele está dizendo é que um homem, por exemplo, a pessoa pode vir ter uma quantidade enorme de filhos, aquele trabalho árduo, mas ele não viveu a vida, ele não vive, ele não descansa, ele não tem paz. A preocupação é educar filhos, a preocupação é cuidar de filho, é trabalhar, é manter. Ele não viveu, o que nós levamos deste mundo é o que nós desfrutamos. Mas nós temos que aprender a desfrutar de acordo com a vontade de Deus, para que possamos alcançar a vida futura, a vida eterna. Mais vale contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com desejos irrealizáveis. Afinal, não é isso também total insensatez como correr atrás do vento? Ora, tudo que existe já recebeu um nome, já é do conhecimento de todos o que o ser humano é. Não se pode brigar com alguém mais forte. Quanto mais se abre a boca, mais tolice e frustrações experimentamos. O muito falar é inútil. Sendo assim, quem sabe o que é bom e proveitoso para o ser humano nessa existência, aos poucos dias de sua vida de ilusão, que passa como uma sombra? Quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele se for com a morte? Não importa o que façamos, todos nós, não vai chegar o nosso momento, nós vamos ser recolhidos. Todos, sem exceção. Jesus foi, só que ele ressuscitou. Nós também seremos ressuscitados, e iremos à presença dele. Seremos submetidos ao julgamento. Nós teremos vida ou morte, vai depender da nossa conduta aqui. Mas a loucura de querer somente ganhar dinheiro, enriquecer, cada vez ter mais e mais, dedicar a sua vida ao trabalho,
a ganhar dinheiro, isso é tolice. As pessoas não têm tempo para a família, não têm tempo para ele mesmo, porque vive correndo atrás do trabalho. Não é por necessidade, é querer ter mais. São lutas e batalhas que o ser humano busca, sofrimento que ele busca para si mesmo. Nós temos que procurar, na verdade, viver. É isso que é necessário. Eclesiastes 7. Mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes. O dia da morte é mais proveitoso do que o dia do nascimento. Mais vale uma casa em luto do que uma casa em festa. Porquanto este é o fim de todo ser humano. E deste modo os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Mais vale um momento de tristeza do que de dias de riso, porque é o rosto circunspecto que produzirá um coração compreensivo. Portanto, o coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos insensatos nos banquetes e em lugares de muito riso. Que ele diz, você na casa de luto, quando você está no funeral, quando você está em um enterro, você consegue meditar, pensar mais sobre a vida. Pensar na rapidez. Você está no funeral de algum amigo, um conhecido, um parente, aí dá para você imaginar que ainda ontem, ainda há poucos instantes ele estava vivo, agora já não está. Qual o sentido da vida? Agora, quem está em festa, nas baladas, não quer saber de nada, não tem nenhuma preocupação, não quer saber, não adquire saber, não adquire conhecimento. Portanto, ele diz, portanto, o coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos insensatos nos banquetes em lugares de muito riso. Mais vale escutar a repreensão de um sábio do que as adulações dos tolos, pois tal como o estalo de espinhos ao fogo debaixo da panela, assim é o riso dos insensatos. E isso também é vaidade e não faz sentido. A opressão tem o poder de enlouquecer até o sábio, e um suborno pode apodrecer o coração. A conclusão dos assuntos é melhor que o seu início, e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Não permita que a irritação tome conta do teu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. Não murmures, porque os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje, porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. Não é inteligente, não é sábio alguém falar, olha, no passado os dias eram melhores, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu vivia assim, eu vivia assado. Nós não temos que culpar ninguém, mas culpar nós mesmos. Nós temos que atentar para o momento de hoje, de agora e para o futuro, não para o passado. O passado passou. Não podemos modificar. Agora o dia de hoje, sim. O futuro, sim. Sabedoria é algo tão bom quanto uma valiosa herança, e é uma bênção para todos quanto vivem debaixo do sol. Pois o abrigo da sabedoria é como das muitas riquezas. Todavia, a vantagem do saber é esta: a sabedoria tem o poder de preservar a vida de quem a possui. Observa toda a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele curvou? Em tempo de paz e alegria, ser feliz e aproveita os bem. Quando os maus dias chegarem, reflete. Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Tem dias bons, está feliz, está tranquilo, curta. Desfrute desses dias. Dia ruim, dia mau, nós sabemos que ele virá. Mas que quando o dia mau vier, nós possamos estar firmes,
sabendo que tudo é vontade do Senhor, tudo é permissão do Senhor. Não existe nada, absolutamente nada para acontecer se não for a sua vontade ou permissão. Nesta vida vazia e sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu jovem por causa da verdade, e um ímpio que desfrutou da vida longa apesar da sua malignidade. Não seja absolutamente justo e nem exageradamente sábio, afinal, por que deveria destruir a ti mesmo e morrer tão cedo? Entretanto, não seja mal demais, nem insensato demais, porque apressarias o dia da tua morte. É bom e saudável que agarres um conceito sem soltar o outro, pois aquele que ama a Deus saberá encontrar o melhor de ambos. A prática da sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma fortaleza guardada por 10 valentes. Contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Só teve um que não pecou, foi Jesus. Agora todos nós somos pecadores. Por mais que nos esforcemos, nós erramos, nós pecamos. A Bíblia fala, todos os pecados instituídos estão no seu poder. Então, não, eu nunca pequei, eu sou um santo. É mentira. Não existe. E essa é uma afirmação séria que ele faz aqui. Contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Não des muita atenção a todas as palavras que dizem sobre ti, assim não te decepcionarás ouvindo o teu próprio servo te amaldiçoar. Porquanto em teu coração sabes que também tu já falaste mal de teus companheiros muitas vezes. Todos esses conceitos analisei criteriosamente, mediante a sabedoria, e pensei, estou decidido a tornar-me sábio, mas logo notei que a sabedoria está fora do meu alcance. Aqui ele dá um conselho falando, fica preocupado que tem alguém, um ser, falando mal de você, ou alguém falou, não dê muito ouvido para isso. Porque se você analisar, você vai ver que muitas vezes você também falou dos outros. Não, eu não falo da vida de ninguém, mas sempre nós estamos tecendo algum comentário a respeito de A, de B ou C. Então, por isso, não devemos estar dando muito ouvido ao que falam ao nosso respeito. Ele diz mais que está procurando, ele dedicou a buscar a sabedoria, mas ele queria ser um mais sábio, mas mesmo assim ele percebeu que está fora do alcance dele. A realidade e a verdade estão muito distantes, incompreensíveis e profundas. O que ser humano terá capacidade de descobri-las? Por esse motivo, em meu coração, dediquei-me a conhecer, a raciocinar, a pesquisar, o saber e a razão de ser de tudo o que há, para compreender a própria insensatez da malignidade e a loucura da impiedade. E descobri que a mulher age como armadilha, cujo coração é uma total cilada, e as mãos correntes ardilosas, é mais amarga do que a morte. O homem que deseja agradar a Deus fugirá dela, mas o que tem prazer no pecado, este lhe será presa fácil. Então declara Colette, o mestre, eis que descubro examinar o tema por tema a fim de chegar a uma correta conclusão. Sim, durante essa minha busca ainda inconclusa, entre mil homens, encontrei apenas um que considero justo. Todavia, entre as mulheres, não achei uma sequer. Sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Deus criou o ser humano sábio. Deus criou o ser humano justo, mas ele se deixou envolver por muita coisa errada. Eclesiastes 8.
Quem é como sabe, quem sabe interpretar os acontecimentos, a sabedoria de uma pessoa muda. O seu semblante carrancudo faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Este é meu conselho. Obedece às ordens do rei, pois fizeste este juramento de lealdade na presença de Deus. Não te apresses em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação apoiando uma causa errada, considerando que o rei faz o que bem lhe aprouver. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos e ninguém tem o direito de questionar. O que estás fazendo, rei? Assim, quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar. Considerando que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Nós temos um rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, que é Jesus. A isso nós temos que obedecer, nós devemos obedecer em todo tempo e situação. Não podemos sair fora. Nós prometemos, nós garantimos, demos a palavra, nós obedeceríamos. É isso que nós temos que fazer. Ele é o rei, ele é o senhor do senhor, ele é soberano. O que ele determina acontece. Temos que ser obedientes. Ninguém controla o vento como não domina o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte, e de evitar lutas e guerras, nem mesmo a malignidade ou a riqueza deixa impune os seus adeptos. Tudo isso observei quando me dediquei a refletir sobre toda a atividade humana que se realiza debaixo do sol. Há épocas em que o homem se levanta para tiranizar seus semelhantes, para a infelicidade de todos, inclusive a sua própria. Vi também pessoas perversas serem sepultadas em grande honra. Na volta do lugar santo, percebi que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde havia praticado o mal. Ora, isso também não faz sentido. É um absurdo. Isso nós vemos todos os dias. Pessoas amentiranas, maldosas, pessoas más, que vivem a vida errada, mas quando mortas, todas são boazinhas. No enterro, várias pessoas, todos acham boas e ainda falam bem delas. Como ele disse, é um absurdo. Quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal. Quando alguém está fazendo o mal e não existe uma punição correta, não existe um castigo, os outros assemelham, os outros querem também ver da mesma maneira, uma vez que não houve uma correção para aquele primeiro. Uma pessoa pecadora e iníqua pode ter vida longa, ainda que cometa uma centena de crimes, mas aprendi com certeza que tudo vai melhor para os que temem a Deus, para todos aqueles que amam reverentemente a Ele. Entretanto, para os malvados e insensatos nada irá bem, porquanto não respeita a Deus. Os seus dias serão pouco e passarão como uma sombra. Mas há mais um absurdo sobre a face da terra. Justos que são castigados como se fossem ímpios, e perversos que são tratados com dignidade, devido a homens de bem. Portanto, aconselho-os que se desfrute o melhor que a vida pode proporcionar, porquanto debaixo do sol não existe nada mais feliz para o ser humano do que simplesmente comer, beber e se alegrar. Esta é a felicidade que nos ajudará a superar os difíceis dias de trabalho durante todo o tempo de vida que Deus nos conceder debaixo do sol. Quando apliquei minha mente a fim de conhecer a sabedoria e observar todo o trabalho humano que se realiza sobre a face da terra, especialmente daqueles que não se permitem descansar nem de dia nem de noite, cheguei à seguinte conclusão sobre tudo quanto Deus tem realizado na terra.
Ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para desvendar o sentido dos acontecimentos, não foi dado ao ser humano o poder de entender todas as ações de Deus. O sábio pode até asseverar que compreende, entretanto, na realidade, jamais conseguirá explicá-lo. Ser humano algum tem condição de entender realmente, conhecer com profundidade a maneira de Deus agir, a maneira de Deus proceder. Nós sabemos o que Ele nos revela, que Ele revela pela palavra. Mas tudo não. Tem muita coisa que nós não entendemos e nós não obtemos resposta. Só com certeza encontraremos resposta depois de nós partirmos daqui, quando nós estivermos com Ele. Eclesiastes capítulo 9. Sim, refleti sobre todos esses temas e cheguei à conclusão de que o justo e o sábio e as obras das suas mãos estão sob o controle total de Deus. O que os aguarda, seja amor ou ódio, ninguém pode saber. Assim todos caminham rumo ao mesmo destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro. O que consagra sacrifícios e louvores e o que não oferece. O que acontece com o homem bom ocorre também ao pecador, e o que faz juramentos passa pelas mesmas circunstâncias que aquele que evita jurar. Este é o mal que paira sobre tudo que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. Além de tudo, o coração do ser humano está repleto de malignidade e de insensatez, mal que acompanha durante toda a vida. Finalmente, todo homem se juntará aos mortos. Contudo, sempre haverá esperança para quem está vivo. Afinal, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Porquanto os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças restarão acerca de suas pessoas. Assim o amor, o ódio e a inveja a muitos deixaram. Nunca mais terão parte em nada que se passa debaixo do sol. Portanto, vai e come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente, pois Deus já se agradou do que faz. Ele sempre fala exatamente da nossa maneira de procurarmos viver, não dedicarmos a uma tarefa, um labor árduo, mas procurar também viver. Vamos cuidar de nós, vamos procurar fazer aquilo que nós gostamos, vamos procurar nos divertir, alegrar as pessoas, mas tudo de acordo com a palavra de Deus. Esteja sempre vestido com roupas brancas, com traje de festa, e nunca deixe de ungir tua cabeça com óleo santo. Desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias desta vida paradoxal que Deus concede debaixo do sol, uma vida ilusória e sem sentido, pois essa é a tua recompensa na vida pelo teu árduo trabalho debaixo do sol. Casado tem que curtir, sim, com sua esposa, sua família. Tem condições, veste de maneira adequada. Não tem condição de comprar roupas caras demais, compra roupas simples, mas bom manter ela sempre limpa. Mantenha suas vestes brancas. As vestes brancas é você manter-se longe do erro, do pecado. Procure desfrutar a vida. Procure viver a vida. E não viver num trabalho louco como se fosse o último dia de vida. Mas vive de maneira adequada e longe do pecado. Sendo assim, tudo que vier à mão para realizar, faz-o com o melhor das tuas forças. Porquanto para o Sheol, a sepultura, para onde vai? Não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Observei ainda e notei que debaixo do sol os velozes nem sempre vencem a corrida. Os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas. Os sábios nem sempre têm como se alimentar. Nem a fortuna acompanha sempre os prudentes. Nem os bens instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra. Pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente.
Afinal, o ser humano não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados de surpresa na rede mortal e os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas, assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis que eles sobrevêm de repente. Nós passamos. Quando nós menos esperamos, surgem problemas. Nós passamos por momentos difíceis. Passamos um momento difícil financeiro, de repente surge um problema financeiro, um desemprego, uma falência, uma enfermidade, a morte de um parente chegar. Enfim, nós sempre estamos sendo assolados com problemas, com dificuldades. Por esse motivo, nós temos que preocupar em agir em conformidade com a palavra de Deus, longe de pecado, e procurarmos viver, desfrutar daquilo que nós podemos. Também vi debaixo do sol esta demonstração de sabedoria que me deixou perplexo. Havia uma cidade pequena, com poucos habitantes. Um grande rei veio contra ela, cercou-a, levantou contra ela enormes rampas militares de ataque. Contudo, nesta pequena cidade, havia um sábio, pobre, que livrou seu povo por meio de seu admirável saber. Apesar disso, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Então passei a refletir, melhor sabedoria do que o poder. Contudo, a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras logo caem no esquecimento geral. As palavras proferidas por aqueles que detêm o conhecimento e o saber devem ser ouvidas com mais calma e atenção do que os discursos inflamados dos que dominam sobre os tolos e insensatos. A sabedoria melhor e mais poderosa do que qualquer arma de guerra. Entretanto, um só pecador promove enorme destruição. Nós temos que observar o que é interessante. O versículo 17 fala que as palavras proferidas por aqueles que detêm o conhecimento e o saber devem ser ouvidas com mais calma e atenção do que os discursos inflamados do que dominam sobre os tolos e insensatos. Nós vemos pessoas famosas, pregadores famosos, pregar contra a própria palavra de Deus, pregar heresias. E o povo está ali dando glória, está dando aleluia, amém, concordância. E famosos falando bobagens, e o povo concordando. Se fossem sábios, pararia, pensaria e procurar entender, compreender o que ele está falando. Se está ou não de acordo com a palavra de Deus. É isso que nós temos que examinar o tempo todo. Se o que estão nos falando está em conformidade com o Evangelho, com a palavra de Deus. Muito bem, nós concluímos hoje a leitura aqui de Eclesiastes 9. Amanhã, querendo Deus, nós vamos concluir a leitura do 10º e do 11 e o 12. Amanhã nós encerramos, então, o livro de Eclesiastes, que é um livro curto, quando eu falei. Mas respostas às dúvidas nós esclarecemos aqui na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.